Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? Mais um dia aqui a gente continuar a nossa jornada, tá pessoal? A nossa jornada espiritual, a gente trabalhar a nossa consciência, né pessoal? Porque sem essa consciência a gente vai tropeçar em várias dificuldades aqui da vida, tá? Então, por isso que estamos aqui, tá? Então, cada dia que a gente acorda aqui nesse corpo, nessa realidade, a gente tem que aproveitar, tá? Esse dia, fazer o melhor desse dia, usar a melhor frequência da gente nesse dia, tá, pessoal? Para a gente poder caminhar tranquilo nessa realidade. Porque essa realidade aqui, essa frequência de terceira dimensão não é fácil, tá? Aqui não é. Aqui é dificuldade uma atrás da outra. Então a gente precisa, tá? As pessoas não entendem, tá? Não entendem. Quase a maioria estão dormindo, tá? Então, energeticamente, uma consciência dessa, tá? Não sabe como lidar aqui nessa realidade. Vai levando aos trancos e barranco, tá, pessoal? Então, eu vim trazer essa introdução porque, né, você viu que ontem eu parei para atender minha filha, que ela estava com um pico aí de ansiedade, né, pessoal? E eu ontem, né, fui meditar e a espiritualidade falou comigo ao coração, né, para avisar as pessoas aqui do meu canal, né, porque está havendo uma frequência maior na energia da Terra, então isso faz com que as pessoas, tá? Eu estava agora vendo que muitas pessoas estão tendo pico de ansiedade, de estresse, irritabilidade, né? Tá havendo muita briga, discussão, falatório, tá, pessoal? Tá existindo muito isso, então pessoas têm que tomar consciência, tá? É o que eu ensino aqui no meu canal. A esse dia a gente fica mais trabalhar a nossa energia do corpo, tá, pessoal? Principalmente a energia sexual, a energia do corpo, a gente trabalhar, porque quando a gente está com isso preso, isso retido, causa irritabilidade, estresse, ansiedade, tá? Já teve gente do meu canal que sentiu ansiedade por causa disso, tá? Irritabilidade, fica discutindo com as outras pessoas e não sabe nem o que é. É por causa da energia inconsciente que a pessoa nem percebe que ela se irrita com qualquer coisa, discute com qualquer coisa, tá? Então temos que cuidar dessas energias. E eu tô falando aqui vários vídeos, tá? Para as pessoas trabalharem a sua espiritualidade, a sua energia corporal, mental, emocional e o espiritual, pessoal. É assim, porque não tem jeito, tá? Para a gente saber, porque aqui a gente está no mundo de energia, um mundo quântico. E a nosso pensamento, a nossa emoção interfere até na energia do outro, tá? Eu ontem a minha filha teve esse problema, né? A minha filha teve esse problema, ó. Você tá vendo, né? Você tá vendo. Eu tô dizendo você. Tava aqui, silêncio, tava meditando, mas é só começar. É isso que eu tô falando. É essa frequência que interfere nas outras frequências das outras pessoas, tá? Então ontem, né, quando eu tava no dentista, eu não consegui arrancar o dente porque eu tava numa frequência, tá? Tava sentindo uma frequência, então minha pressão aumentou, tal. Quando eu vim saber era que minha filha estava
passando mal aí, estava em perigo até de não respirar e tudo, né? Então isso estava afetando o meu campo, porque a gente está conectado, pessoal, tá? Principalmente familiares, né? A gente está conectado nessa frequência. Então, eu senti lá, isso afetou lá, eu até não consegui extrair meu dente, mas sexta-feira, se Deus permitir, né? Tudo a energia ficar tranquilo, a gente vai conseguir fazer esse procedimento, tá? É para a gente ir à saúde, né? Cuidando da saúde do corpo, da boca, tudo isso tem uma frequência, né, pessoal? Então, temos que cuidar disso, tá, pessoal? Pensamento, emoção, né? Cuidar da nossa frequência do corpo, tá, pessoal? Você vê que a maioria da pessoas que têm ansiedade, irritabilidade, vem da energia sexual, tá, pessoal? Tem que trabalhar isso, tá? Faz parte do ser humano, principalmente pessoas que é bastante religiosa, tá? De grupo, tá? E meu tema de hoje é falando sobre isso, tá? Sobre a culpabilização, como é que se diz? O medo, as coisas, né? Você viu que ontem eu falei muito sobre isso, a religiosidade tranca as pessoas em relação a essa energia, tá? Não é que a pessoa, para levar a pessoa a equilíbrio, é trancar mesmo. Então, isso causa problema, tá? E por isso que está tendo um pico de ansiedade, irritabilidade, pessoas subindo muita pressão, tá? Pessoas discutindo uma com a outra, tá? Então tá existindo muito isso. Então, por quê? Tá mudando e as pessoas têm que mudar a frequência, mudar a alimentação, mudar a maneira de pensar, a maneira de lidar com as outras pessoas. É a mudança que a espiritualidade está fazendo. Porque tem que ser assim, porque as pessoas não querem ouvir, tá? Eu estou falando aqui, ó quantos vídeos eu já tenho gravado. Veja quantas pessoas pararam para assistir. Não querem, então, a própria espiritualidade usa a frequência da Terra, vai mexendo com o emocional, porque aí as pessoas vão pegar. Então, as emergências, né? A minha filha disse que ontem as emergências estão tudo cheias, tudo entupido aí com pessoas com esses problemas, tá, pessoal? E é isso. Se a gente não se cuidar, é essas coisas que vai acontecer, tá? E o pior que como é que se diz, a medicina tradicional, né? Ela não tem uma visão do ser humano como um todo, que é corpo, alma e espírito, tá? Ainda está com essa falha, tá? No processo do desenvolvimento humano, tá, pessoal? Mas isso vai cair por terra também, tá? Então vai haver mudança também porque está existindo profissionais, tá, pessoal, que estão despertando a consciência e estão, como é que se diz? Abrangendo o conhecimento além desse conhecimento físico que ele conhece. A abrangência dele está passando para um nível mais metafísico, um nível mais espiritual, emocional, né? Mental. Então, está passando para esses lados, tá? E é importante, tá? Que esses também que tenha conhecimento da química do corpo, ele entenda também o processo mental, emocional e espiritual. Para trabalhar o ser humano como um todo, tá? Tá certo, pessoal? Dando esse aviso aqui, essa introdução, vamos começar o nosso. A gente ontem falou, né? Deixa eu tomar um chazinho aqui, tá? A gente ontem falou sobre o tema. Qual é o tema mesmo, pessoal? A gente está se esquecendo, né, pessoal? A gente está se esquecendo do tema, não, mas a gente falou ontem, né, o tema, que é um tema muito interessante, tá?
Que é o que, pessoal? O trauma, o que é o trauma, agora lembrei, tá? O que é o trauma? Olha, você tá vendo a gente falando de trauma aqui, ó, pessoal. O que é o trauma espiritual? Então, ontem a gente fez aí a primeira parte A e a primeira parte B, porque eu tive que parar para atender a minha filha, né? Que ela tava com esse problema aí de ansiedade, né? Essas coisas. Então, fui lá, fiz uma meditação, né? A gente espiritualizou, ela melhorou, né? Depois foi no atendimento lá, recebeu o atendimento, já está melhor. Então, pessoal, mas existe um trauma também que causa esse tipo de ansiedade, de preocupação, de coisa que acontece no meio religioso, tá? A culpabilização, tudo isso, tá? Então, que é o trauma espiritual? Então, o que é que a gente viu aí na primeira parte A e B, falando que é esse trauma espiritual? Vamos ver aqui. Ele falou: o trauma espiritual é um conceito, né, que descreve, é um conceito, né, psicológico e espiritual. Então, que descreve psicológico e espiritual, que prejudica a relação pessoal com o Criador e a nossa espiritualidade, como abuso de poder, né? Então, nesse meio onde acontece o trauma, o líder, aquelas pessoas que estão nesse grupo religioso, ele comete abuso de poder, manipulação, então ele manipula as pessoas, e doutrinação consciativa. Então, ele usa até as escrituras para colocar doutrinação consciativa. Por quê? A maioria das pessoas, pessoal, ela tem a crença em Cristo, ela acredita em Cristo. Então, essas pessoas usam isso, tá? E essas pessoas vão dar conta naquele dia, tá, pessoal? Que afeta negativamente a fé e a identidade e o bem-estar de um indivíduo. Então, vai afetar você a sua fé, a sua identidade, que é o seu ser espiritual, tá? A conexão com Deus, e vai afetar o seu bem-estar do indivíduo. Então, isso que acontece aqui, tá, pessoal? No meio, tá? No meio do meio aí religioso. É o que eu coloquei a pergunta. E como podemos evitar esse abuso religioso? Porque a maioria desses traumas vem desses abusos aí religiosos. Como é que a gente pode evitar, pessoal? Não vibrando no engano, sempre procurando a verdade. Quando a gente está procurando a verdade, tá, pessoal? E a gente está trabalhando a espiritualidade, tem muita gente que não sabe o que é espiritualidade. A gente não vai ser enganado. A maioria daqui do meu canal, tá? As pessoas que estão aqui, elas não agora ninguém consegue manipular ela. Pelo conhecimento que eu passei aqui. Entende? Se você ficar assíduo aqui no meu canal, você não vai perder nada, tá? Ontem até, né, teve pessoa do meu canal, deixou o depoimento aí que ela passou 7 anos em uma igreja. Depois passou mais 3 anos, ela saiu lá, né, perturbada, aconteceu coisa. Foi para outra, mais 3 anos, também perturbada. E depois que ela aprendeu o que é espiritualidade, ela disse: agora eu estou livre, irmão Samuel. Eu digo: graças a Deus, tá? É isso. Por quê? O conhecimento, tá, pessoal? É o que eu estou passando aqui, o conhecimento para que vocês expanda a consciência, para que você não fique preso nisso, nessa redoma que foi criada, que são esses matrix religiosas, aonde tem acontecido muitos traumas desses aí, tá, pessoal? O que mais? Aonde foi que a gente parou, pessoal?
a segunda parte. A gente parou aqui, né? A pergunta que a gente estava respondendo na hora que a gente parou. E como a pessoa pode lidar com os traumas espiritual? Foi? Eu tive que encerrar, né? Porque já era 60 minutos, então eu estou gravando assim, tá, pessoal? Para ir dando ênfase naquilo que a gente precisa trabalhar. Então, como a pessoa pode lidar com esse trauma? Então, a pessoa passou, né? Agora, como é que ele pode lidar com o trauma? Então, primeiro reconhecer o abuso, não foi? Depois eu falei, buscar ajuda. Tem que buscar, pessoal. Qual ajuda? Pedir ajuda a profissionais qualificados, como terapeuta, psicólogo e psicanalista, que entenda de trauma religioso. Então, não é qualquer terapeuta, não é qualquer psicólogo e não é qualquer psicanalista. É aquele que entenda de trauma religioso. Porque ele tem que, além de cuidar do seu trauma, que fica no seu campo mental e emocional, ele levar você para uma conexão com o ser divino, o seu Deus interior que está dentro de você. Você voltar de novo, porque quando você sofreu esse trauma, você quebrou energeticamente a ligação com o seu Criador. A maioria das pessoas, assim. Por isso que tem muitas pessoas aí ficando ateu por causa disso, que quebrou. A pessoa não sente mais alegria, não sente mais a presença de Deus, não sente a conexão com Deus, pessoal. Porque está quebrado energeticamente. Então, além desse terapeuta, esse psicólogo, esse psicanalista que entenda de trauma religioso, ele vai cuidar do mental, do emocional, vai começar a limpar essas camadas, ele vai ter que fazer também você se reconectar com o Criador. Não é para matar a fé das pessoas, tá? Não é para matar a fé. É para aumentar a fé. É para dar vida espiritual à pessoa. Entende, pessoal? Então, por isso que quando você buscar ajuda, vai ter que buscar uma ajuda dessa. Se você passou nesses traumas, né? Nesses meios religiosos, você tem que buscar essa ajuda desses terapeutas, ou psicólogo, psicanalista que entenda de trauma religioso, que é uma pessoa que tem conhecimento espiritual, experiências espirituais, tá? Por quê? Porque ele disse, é um passo essencial para a cura, então, para a cura da sua alma. Quando a gente se conectar, voltar de novo à nossa espiritualidade, a gente se cura, pessoal. A gente só vai achar cura assim para nossa alma, para nosso sofrimento que a gente passa aqui. Por isso que a gente não pode viver sem trabalhar nossa espiritualidade. Não pode, é proibido. A gente não vai ficar aqui sozinho. Deus está querendo nos ajudar, então a gente tem que se achegar. E é através dessa nossa espiritualidade. Não é de religiosidade aí, religião não, tá? Essas matrizes religiosas. Porque tem pessoas aí, pessoal, estão sofrendo igual minhas filhas também estão no meio religioso. Estão tudo com ansiedade, irritabilidade, estresse, tá? Eu conheço pessoas do meio evangélico, católico, espírita, estão tudo sofrendo com essas coisas, pessoal. Por quê? Ainda a consciência não está expandida, está atrelada às coisas do ego, está apegada a essa realidade. A gente vive nessa realidade, mas não se apega a essa frequência, pessoal, tá? E tem muito sofrendo, tá? Nesse meio aí, tá? Entende? Então a gente precisa entender isso, tá, pessoal? Então procure ajuda desses profissionais que entenda de trauma religioso. Então, uma pessoa que ele é profissional, ele é um psicólogo, é um psicanalista, é um terapeuta,
mas ele é uma pessoa que trabalha a espiritualidade dele. Espiritualidade não religioso, tá? Não religioso, tá? Que essas pessoas não sejam religioso, seja uma pessoa que trabalha a espiritualidade. Então, esses terapeutas que entendam desses traumas que as pessoas sofrem. Agora, não é para matar a fé da pessoa, ah, lá não vale nada mesmo. Não, é pegar aquela pessoa para fazer ela se conectar à espiritualidade dela. Porque ela entrou nessas religiões, nessas matrizes, para trabalhar o lado dela da conexão com Deus dela. E nesse meio aí, os falsos profetas, né, causou esses traumas aí espiritual no ser dela, tá? Entenda aí vocês, terapeuta, tá? Que são espiritualistas, tá? Terapeuta, vocês são psicólogo, psicanalista, vocês entendam, trate essas pessoas que sofreram esse trauma, tá? Aí, o que mais, pessoal? O que mais aqui? A segunda parte. Então, vamos para a segunda parte, tá? Então, como é que a pessoa pode lidar com trauma espiritual? Qual é a outra? Terceira, separação do abuso. Então, você precisa se separar. Então, se naquele ambiente, tá? Tem pessoas, tá, pessoal? Ela mesmo sofreu lá abuso, ainda continua no grupo religioso. Então aquilo vai alimentando mais ansiedade. Então por isso que tem pessoas com ansiedade, tá? Você não pode mais ficar no lugar aonde você está se sentindo mal, pessoal. Você não pode, tá? Isso vai desencadear essa ansiedade, estresse, essas coisas aí, tá? Então, tem que separar aí do abuso, do lugar onde você sofreu abuso, tá? Aprender a separar o abuso do abuso da fé genuína. Então, aprender a separar isso, tá? Reconstruir uma espiritualidade saudável e libertadora. Então, agora você vai construir uma espiritualidade, né? Saudável, saudável espiritualmente, fisicamente, né? E libertador. Então, que você esteja liberto, não preso a dogma religioso. É um problema, pessoal, isso, tá? Então, você tem que aprender agora a separar, né? Eu sofri abuso lá no conceito religioso, né? Na igreja, mas agora eu tenho que separar esse abuso aí da minha fé genuína. A minha fé genuína é uma coisa. O abuso que eu sofri lá é outra. Aquelas pessoas que não estão ainda verdadeiramente em Cristo. Estão lá usando o nome de Cristo e estão cometendo abuso com as outras pessoas. Então você vai ter que aprender a reconstruir essa espiritualidade em você. Então, com a ajuda do quê? Do terapeuta, né? De um psicólogo, de um psicanalista que entenda sobre esses traumas, tá? Nossa, pessoal, tem muitas pessoas, tá? Ontem o rapaz aqui escreveu no meu canal aqui dando testemunho dele, mas eu sei que tem muitas pessoas, tá? Agradecer até aí o rapaz, agradecer as pessoas, tá? Que eu vi que se inscreveram aí, tá, pessoal? Vocês aí novos, seja bem-vindo, tá, pessoal? Espero que vocês fiquem assiduamente aqui, tá? Porque tem vídeo aqui diariamente, eu colocando sempre a visão de trabalhar a nossa espiritualidade, tá, pessoal? Então, espero que vocês fiquem aqui assiduamente, tá? E para contribuir para a sua espiritualidade. De uma forma saudável e libertadora, tá? Não presa a nenhum dogma, nenhum conceito religioso. Aí ele fala, quarto, né? Como lidar com o trauma espiritual. Então, quarto, curar e, e reconstrução. Então, você vai ter que curar
e vai ter que ter uma reconstrução espiritual. Ele fala: o processo de cura pode ser doloroso e demorado, mas é possível reconstruir a fé e o bem-estar espiritual perdido. Então, é possível, tá, pessoal? Você que sofreu trauma, tá? Eu sofri também alguns bullies espirituais, né? Que é chamado de bullying espiritual no meio desses contextos religiosos, tá? E eu passei por muito, tá, pessoal? Por muito contexto. Então, a gente sofrer bullying é doloroso, né? O processo, a gente desapegar também de o processo de cura é doloroso e demorado, porque tem que ir devagar, tá? Então, por isso que tem que fazer uma terapia, ir devagarzinho conversando, porque a gente também introduziu muitas coisas religiosas erradas na nossa consciência, tá? Então, a gente vai ter que ir trabalhando isso. Aqui tem pessoas nesses processos aqui no meu canal, tá? Eles sofreram aí problemas dolorosos, né, no meio religioso, mas também tem um monte de crença limitante religiosa dentro deles, tá, pessoal? E eu falando de espiritualidade aqui livre, libertadora, eu preciso ir no com cuidado, né? Coisas, principalmente, né, pessoal? Essa questão da energia sexual, tudo isso é um tabu nesse meio, é um regime muito fechado, as pessoas não falam. Você vê que para a gente falar de coisa que está acontecendo dentro da gente, o pensamento, a emoção, não fala. A minha filha mesmo, eu sempre pergunto a ela como é que tá, sempre pergunta, ela não fala. Até ela explodir, né? A emoção dela, a ansiedade dela explodir. Aí as pessoas procuram ajuda, pessoal. Quando ela não está funcionando fisicamente bem, aí acontece isso, tá? É isso que acontece, tá? Então, tem que ser devagar, tá? Porque esse, eu sei, a maioria daqui veio de conceito religioso, tem crenças limitantes em relação a essas coisas, tá? Muitas coisas não conversa, tá? Sofre ali calado, tá? Pessoas não falam, não trabalham, tá? Não, tem pessoas que estão precisando procurar uma terapia, principalmente um terapeuta desse que entenda de trauma religioso, saiba lidar. Então, quem está aqui, tá aproveitando aqui a minha frequência. Quem ainda não me conhece, vai conhecer, vai aproveitar também a minha frequência. Espero que aproveite, tá, pessoal? Estou à disposição para ajudar vocês nas suas dificuldades. A mesma coisa, né? Vocês vão me ajudar na minha dificuldade. É isso. É um irmão ajudando o outro, tá? Então, aí ele fala reconstruir a fé, o bem-estar espiritual perdido. Então, aí você vai reconstruindo aquela espiritualidade, você vai entendendo, tá? É o que eu tô aqui, tá? Quem tá aqui, a cidade, eles já entenderam isso, tá? E continuar trabalhando a espiritualidade. Aí, o que mais, pessoal? Então, foi até a quinta parte, né? Aí ele fala: o sistema religioso de hoje em dia é um sistema de crença que está levando muitas pessoas a se afastar da sua fé genuína e se separar da sua espiritualidade. Então, não foi eu nem que escrevi. Isso aqui é o texto, tá, pessoal? É a verdade, pessoal. Está acontecendo. Então, o sistema religioso que está aí, vários, tá? Todos, tá? Não tem aí, aqui é mais certinho, irmão Samuel. Não existe isso, tá? Não existe isso. O sistema todo está corrompido aí, tá, pessoal? Está corrompido, não está andando de acordo com que o evangelho de Cristo, a espiritualidade, não está, tá?
Tá levando aí ao banho-maria, empurrando com a barriga aí esses meios religiosos. Todos aí, tá? Todos aí têm culpa nesse cartório aí, tá? Então, o sistema religioso de hoje em dia é um sistema de crença, né? Que coloca a crença nas pessoas, que está levando muitas pessoas a se afastar da sua fé genuína. Então, de a pessoa ter fé, a pessoa está sem fé, pessoal. É por isso que até tem na Bíblia, né? Cristo fala: será quando o filho do homem voltar vai encontrar fé na terra? É uma pergunta, tá, pessoal? Porque olha as coisas que estão acontecendo, as pessoas estão perdendo a fé genuína dele, que está dentro dele, nesse Criador. E se separar da sua espiritualidade. Então, e está fazendo a pessoa não mais trabalhar a espiritualidade nela, trabalhar essas frequências, essas energias, o comportamento, trabalhar o pensamento dela, trabalhar. Então, não está dando, as pessoas estão sem ânimo. Quantas pessoas aqui estavam no meu canal, pessoal? Ela não tinha nem mais força de orar, de meditar, de estudar as escrituras. Pessoas evangélicas. Estava sem força, né? Mas graças a Deus, tá, através da força que Deus está me dando aqui a cada dia, tá, pessoal? Conseguimos passar essa mensagem e essas pessoas se levantaram, tá? Aí ele fala, para controlar, então, para que essas pessoas estão, esse sistema de para controlar as pessoas e obter ganho pessoal em cima das pessoas. Então, essa motivação desse sistema religioso é para controlar as pessoas. Então, controlar o comportamento. Quando ele controla seu comportamento, ele diz o que você vai fazer. Então, ele vai ter como obter ganho pessoal em cima de você. Então, o que o pastor fala, você tem que fazer isso aqui. As pessoas vão. Vai, pessoal, tá? Tá acontecendo agora, tá? Isso não é brincadeira que eu estou falando aqui, tá? Aí ele fala, no qual pode causar dano ativo à autoestima, então, vai atingir a autoestima da pessoa, ou o sentimento de alto valor de uma pessoa. Então, vai atingir aquela autoestima, o alto valor que a pessoa tem, que ela tem, pessoal. Então, isso vai fazer com que a pessoa baixe a frequência dela. É muito ruim, tá, pessoal? Eu, às vezes, não quero falar isso aqui, mas tem que esclarecer isso aqui nas suas mentes, tá? Porque eu sei que tem pessoas assim com esses problemas, tá, pessoal? Eu sei, a espiritualidade não vai mandar escrever nada se a pessoa não está com esse problema. Vocês, quando ouvirem esse vídeo, vocês vão se identificar, tá? Aí ele fala, o qual é a principal causa do trauma religioso. Então, quando a pessoa perde a autoestima, o alto valor dela é a principal causa do trauma religioso. Causou trauma no campo mental, emocional da pessoa, na autoestima. Você não é nada, você é um pecador, você é você que não presta, sabe, sempre denegrindo a autoestima, o alto valor das pessoas. É isso que está acontecendo nesse meio religioso, tá, pessoal? Eu não quero falar isso, mas é importante falar isso, porque tem pessoas que precisam ser tratadas dos traumas espiritual que sofreu aí. Elas não querem mais ler Bíblia, orar, meditar, porque ela atrela isso como o conceito religioso onde ela sofreu trauma. Então, por isso que ela não quer saber mais. Tem pessoas que não querem assistir meu vídeo por causa disso, tá? E eu estou trabalhando essa espiritualidade nessas pessoas. Mas eu entendo, e devagarzinho a gente vai indo, tá, pessoal? Aí o que é que ele fala mais, pessoal? Ele fala,
Assim, uma comunidade religiosa excessivamente rígida e controladora, como religião autoritária, pode aumentar o risco de experiências traumáticas. Então, se você está em uma comunidade aí religiosa, né, uma igreja religiosa, uma matrix, um grupo religioso, tá, pessoal? Isso aqui também, essas inclui até aquelas comunidades aí afro também, né? Aquelas coisas religiosas aí, que eu até ouvi, né? Eu não participo, eu ouvi que também expulsa gente lá também e até amaldiçoa, tá? Esses grupos religiosos, afro, essas coisas aqui, principalmente aqui na Bahia, tem bastante, tá, pessoal? Então, comunidades também religiosas aí, como evangélica. Então, se você está numa comunidade religiosa excessivamente rígida, quer controlar você o tempo todo, como religião autoritária. Então, o líder se coloca como uma autoridade que é melhor do que você. Por isso que eu não me coloco aqui melhor do que vocês, tá, pessoal? A gente está aprendendo junto. Então, como religião, né, autoritária, então o cara se coloca como autoridade, pode aumentar o risco de experiências traumáticas. Então, nesses lugares, essas pessoas vão ter essas experiências. Eu espero que essa pessoa não morra espiritualmente, tá, pessoal? Eu espero que ela se recupere, tá? E é o meu intuito aqui de trazer espiritualidade para recuperar essas pessoas. Graças a Deus, tá, pessoal? Se eu não recuperar todo mundo, né? Que eu não vou recuperar todo mundo, mas algumas pessoas aqui do meu canal já recuperei aqui sobre essas questões aqui, tá? Com essas experiências traumáticas que teve aí. Porque eu passei por isso, eu sei. Por isso que agora eu sei que eu estou falando de espiritualidade para ajudar vocês. Então, eu estou usando a minha experiência espiritual, a minha conexão com Deus, estou usando o meu conhecimento de psicólogo, psicanalista, né, terapeuta, para trabalhar seu mental, seu emocional, sua alma, e estou usando a experiência de também energeticamente trabalhar as energias do seu corpo. Então, estou usando todo esse conhecimento para ajudar vocês. Tá, pessoal? E as pessoas não entendem isso. Ela vai entender que eu estou trazendo uma religião para ela. Porque ela não tem conhecimento sobre isso, tá, pessoal? Por isso que vocês que são novos aí, que se inscreveram, né? Fique aqui, tá, pessoal? Não tire sua conclusão. Vá estudando aí. Você vai avaliando o que é que eu estou falando. Tem pessoas que, pelo um vídeo, aí ela tá com um conceito, uma crença religiosa, né? Limitada na mente dela, aí quando ela vê eu falando alguma coisa, não, isso não tem tal. Principalmente evangélicos, são assim radicais, tá? Eles são bastante radicais. Ah, não tá, não tem na Bíblia, então não, não é de Deus. O que é de Deus para eles, tá, pessoal? Só, eu não consigo entender. Hoje em dia eu dou risada, mas é sério isso, tá, pessoal? Aí ele fala: o trauma espiritual pode acontecer de várias maneiras. Então, acontece de várias maneiras. Como é? Afeta a pessoa de maneira diferente. Então, porque cada um é diferente, né, pessoal? E cada pessoa terá sua própria experiência única com o trauma religioso. Então, porque a gente somos um ser único de Deus. Então, tem pessoas, tá, que enfrentam o trauma aí religioso, tá? Ele supera rapidamente. Tem outras não, pessoal, que precisa de mais tempo, de mais cuidado, tá? É uma demora porque aquilo ficou bastante enraizado na consciência da pessoa, tá? Então,
vai depender da maneira que a pessoa da maneira cada pessoa recebe diferente esse trauma que acontece nesse meio religioso. E cada pessoa terá sua própria experiência, então. Eu tive minha experiência, eu acho que a maioria do que tem aqui no meu canal tiveram experiência também nesse meio religioso, né? Teve a única experiência como o trauma religioso, então. Todos aqui, tá, pessoal? Eu acredito aqui que todos tiveram experiência não boa nesse meio religioso. Por quê? Esse meio religioso não é trabalho de espiritualidade. Não é mesmo. Alguns vão dizer, não, a gente está trabalhando, a gente está ajudando as pessoas. Não é, quando tem mentira, tem engano, você não está trabalhando nada. Você está enganando as pessoas. E isso está fazendo com que a pessoa se afaste da espiritualidade dela, do Criador dela. Ela é única para o Criador, tá? E a gente que é uma pessoa espiritual, a gente tem que ajudar essa pessoa a se conectar ao Criador, à espiritualidade dela, para que ela se sinta feliz, ela cresça espiritualmente. Por isso que não tem gente aí, pessoal, muita criança no meio, principalmente evangélico, tá? Eu conheço um monte de evangélico, principalmente no meio evangélico, um monte de criança, não sabe nada, pessoal. Tudo sofrendo de depressão, de ansiedade, de de irritabilidade, discute com tudo, pessoas que entram em frequências, tá? Eu conheço aqui, tem vizinho aqui, eu vejo aqui discussão direto e diz que são evangélicos. Como assim, pessoal? Essas pessoas evangélicas, tá? Eu sou evangélico, aí depois bota a música, aí depois tá discutindo, depois tá entrando numa frequência, né? E eu até falei aqui no começo, né? A gente precisa agora levar uma vida mais tranquila, trabalhando a nossa energia do corpo, a nossa frequência, tá? Porque as pessoas estão sujando o ambiente. Então, o próprio, a espiritualidade precisa, tá? Movimentar as energias aí da Terra para fazer com que essas pessoas passem mal, né? Elas se prostem aí para não ficar lançando energia negativa no ambiente, tá? Então, não entende isso, tá, pessoal? Mas é isso, a gente que tem conhecimento, né, precisa ir devagarzinho, passando essa espiritualidade. Espiritualidade, não religião, tá? A gente passa o conhecimento, a decisão é da consciência da pessoa. A gente não pode forçar, não é religião. Você tem que largar isso. Ai, você está no pecado. Não fique acusando, apontando o dedo. Esse não é a nossa função. A sua função é passar o conhecimento. Se a pessoa toma consciência, graças a Deus. Se não toma, segue o seu caminho. Não é para ficar acusando, aqui não sei o que, isso está errado. Quer dizer, isso é coisa religiosa que foi colocado, tá? A gente aqui, a nossa função é passar o conhecimento. Então, a minha função é passar o conhecimento. A espiritualidade me usar, trazer o conhecimento. Agora, a decisão é da sua consciência. Aqui não é obrigado. Aqui não é para ir para lugar nenhum. Você tem que se tornar o templo de Deus, a igreja. Não existe esse negócio de ir para tem que ir para a igreja que vai se libertar lá. Não existe isso. Tem pessoas que estão na igreja agora e não estão libertas, pessoal. Acorda para a vida, tá? Porque tem alguns ainda religiosos, até no meu canal, acha que é isso que tem que fazer assim. Não, eu tenho que ser rígido, eu tenho que ser. Isso é coisa do ego, tá? Eu gosto da repreensão, isso é coisa do ego. Não existe negócio de ninguém na repreensão, ninguém cresce espiritualmente. A gente cresce livre, equilibrado, no caminho do meio, tá? Não é esse negócio de repreensão, que é o conceito religioso. Isso é coisa que está inculcada na sua consciência de coisa religiosa, tá? Essas coisas rígidas, eu gosto da repreensão, tem que fazer assim mesmo. Então, a pessoa até se torna um carrasco das outras pessoas.
Não é fácil, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? E essas crenças limitantes, essas coisas, precisa sair dentro. Eu estou trabalhando, tá? Tem pessoas aqui que estão no processo ainda de expurgar essas coisas. Porque foi colocado para dentro, tá? Aí ele fala, por isso, então, por isso é importante o indivíduo, né? A consciência do indivíduo e amigos e familiares estar atento aos sinais de possíveis traumas espirituais e religiosos. Então, a gente agora que temos conhecimento, né, pessoal? É importante a gente estar, o indivíduo, amigo, né, familiar, estar atento a sinais, né, de possíveis traumas espirituais e religiosos que aconteceu. Às vezes alguém da nossa família que está com esse trauma espiritual. Então, existem sinais que essas pessoas estão inconscientemente estão liberando sinais, porque não fala, tá, pessoal? Essas pessoas que aconteceu isso não fala, é muito íntimo, tá? Tem pessoas mesmo que tá em outro grupo, tem experiência espiritual, saída do corpo, tem alguma experiência assim, elas não contam lá. Imagine aconteceu trauma, aconteceu alguma coisa, né? Mulheres foram abusadas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, ou alguém disse palavras para a pessoa que machucou a consciência da pessoa. Então, não falam, ficam ali, tá? Mas ele não fala verbalmente, mas inconscientemente eles estão liberando energia e está até pedindo ajuda inconscientemente. Que são o quê? São os sinais. Essa pessoa vai dar sinais de que está acontecendo algo dentro dela. O trauma aconteceu nela, então algo lá está dizendo assim, algo está errado, precisa ser cuidado, algo está errado. Então, esses sinais é inconsciente, tá? Então, quem tem percepção vai perceber que essa pessoa passou por esse trauma e vai se aproximar para ajudar, começar ela tentar se abrir com a pessoa, né? Graças a Deus teve pessoas aqui que se abriu. Ela falou que sofreu 7 anos trauma em uma religião, depois mais 3 anos em outra. Então, por quê? Ela confiou no que eu estou falando, pessoal. Ela escreveu aí. Mas graças a Deus ela disse que agora está livre, ela entendeu o que é espiritualidade. Aí ele fala, isso pode capacitar cada pessoa a identificar a comunidade religiosa tóxica e abordar melhor sobre o trauma aos profissionais de saúde mental capacitado com conhecimento em trauma religioso. Então, isso vai se tornar, quando você tem essa percepção, vai se tornar melhor, tá? Porque você vai identificar a comunidade que é tóxica, então, que tem, como é que se diz? Controle rígido, né? Traz uma toxicidade para a alma da pessoa, né? E vai abordar melhor o trauma ao profissional, né? Levar a pessoa para o profissional de saúde, né? Que é o que? Terapeutas energéticos, psicólogo, psicanalista, mas que ele tenha conhecimento sobre trauma religioso. Não é qualquer um, tá? Não é qualquer um aí, psicólogo, terapeuta. É quem tenha. Então você percebe uma pessoa que está com esse problema. Ele diz: você quer ajuda? A pessoa diz: eu quero ajuda, então vou levar para pessoas aí que são capacitadas, com conhecimento em trauma. Ele vai conversar com você, vai fazer um trabalho energético, vai fazer você se reconectar com a sua espiritualidade. Então você pode analisar, né, seus amigos, familiares, pessoas que estejam sofreu esse trauma, tá? Você pode, né, aconselhar para buscar a ajuda dessas pessoas,
tá? Que são capacitadas, que vai entender a situação, o que você passou, vai fazer com que você volte à conexão com o Criador, com a sua espiritualidade, tá? E sem estar preso a nenhum conceito religioso, porque a maioria dessas pessoas que sofrem, tem pessoas que, mesmo sofreu, ela não deixa o lugar lá, a igreja, ela mesmo lá, sofrendo, ela tá lá, porque ela pensa, tá, na cabeça dela, que ela só vai estar servindo a Deus se ela tá naquele lugar. E aí o que? Alimenta mais ainda, tá? Esse trauma da pessoa. E a pessoa fica ali, tá? E a ansiedade aumenta. Então, ela com medo, o pastor fala com medo, ele vai falar comigo, trazendo o pânico para a pessoa, tá, pessoal? Nossa, isso é muito ruim, tá, pessoal? E tem pessoas sofrendo isso. Eu sei que tem pessoas sofrendo isso. Então, aí o cara fala forte, a pessoa fica com medo. Ai, meu Deus. Jamais Deus vai querer que alguém fique assim. Isso não tem crescimento, pessoal. Não existe crescimento aí no medo. O medo é uma frequência baixa. Então, ainda criando ansiedade na pessoa. Não pode, tá? Então, tem que ver, analisar os sinais, identificar qual é a comunidade religiosa tóxica, né? E aí abordar sobre esse trauma, né? A pessoa que está sofrendo, às vezes seu amigo, seu familiar, levar para pessoas capacitadas, né? Como terapeuta energético, psicanalista, que entenda, que tenha conhecimento sobre trauma religioso, tá? Aí ele fala, existe vários sinais que um indivíduo pode estar vivenciando um trauma religioso e continuando a lidar com seus efeitos prolongados. Então, ele está dizendo que existe vários sintomas aí que essa pessoa apresenta. Então, você tem que ficar atento, tá? Pode ser seu amigo, seu familiar, alguma pessoa que você conhece sofreu esse trauma em algum conceito religioso, tá? Então, você precisa observar isso, né? Vocês que estão no meu canal, pessoal, para ajudar essas pessoas a fazer ela entender o que é espiritualidade, sair desse trauma religioso. Então, ele diz, continua a lidar com seus efeitos prolongados. Algum sintoma de trauma religioso inclui qual é que qual é esses sinais, esse trauma que vai incluir que a gente perceba nas pessoas. Vamos lá? Perfeccionismo e compulsivo. Então, a pessoa tem ela acha que é certinha, um perfeccionismo, não erra nunca. Então, quando uma pessoa está assim, é porque foi introduzido crenças, tá? Limitante, ela acha que ela é a certinha, que não tem nenhum erro, que não vai. Entende, pessoal? Que tá tudo. Então, nesse meio religioso, isso acontece, tá, pessoal? Principalmente, às vezes, o líder tem esse perfeccionismo e isso é passado para as outras pessoas também. Então, perfeccionismo compulsivo, então compulsivo, né? Ele tá naquela que ele é sempre certinho, né? Tudo perfeito, tá? E quando sai desse contexto, desequilibra essas pessoas, tá? Essas pessoas também sofrem, tá, pessoal? Por causa dessa crença limitante. Então, é um caminho de desequilíbrio, porque o caminho do equilíbrio é o caminho do meio, é o caminho aonde a gente usa todas as energias, mas de forma equilibrada. Entende? Então, restringe várias energias, ó, principalmente a sexual, tá? Isso não fala, tá, pessoal? Teve um dia que a minha psicóloga foi, parece que num grupo religioso aí, né? Eu me esqueci até o grupo religioso.
Ela disse que foi falar, e ela é terapeuta e sexóloga, né? Então ela foi falar sobre as questões sexuais, né? Nesse meio. Nossa, pessoal, foi pressão, tá? Falar a palavra, né? Pênis, vagina, essas coisas, tudo, as pessoas ficavam dando risada, ela ficava olhando assim. Você vê como as pessoas, tá, pessoal? Elas não estão acostumadas a ouvir isso, tá? E aí a psicóloga, a minha amiga, né? Ela é terapeuta e sexóloga, né? Aconselha sexologamente as pessoas. Então, teve esse problema, tá, pessoal? Ah, o que mais? Que ele fala crise de fé ou desilusão com a espiritualidade. Então, as pessoas, né? Ele vai apresentar um sinal de que a fé dela está em crise. Então, ela não usa mais, ela não acredita, eu vou conseguir na fé de Deus. Então, uma pessoa que está assim, eu estou orando, vou orar, tal. Então, porque ela está usando a fé dela. Quando ela diz, não, negócio de nada, não, vamos orar, vamos meditar aqui, vamos fazer uma energia aqui, uma energética, não. Não, essas coisas. Então, você vê que a pessoa está entrando em crise ali, a fé dela. E está entrando em uma desilusão com a espiritualidade dela. Ela não quer trabalhar a espiritualidade, tá? Isso está acontecendo, tá, pessoal? Muitas pessoas estão entrando nessa crise aí de fé. E às vezes, tá, pessoal? Vai até matar a fé da pessoa, a pessoa até se torna ateu. Não, sou ateu, não acredito mais em nada, não, irmão. Não tem nada disso, não, essa conversa aí para boi dormir. Então a pessoa fica bastante cética, bastante. Então, ali está matando a fé da pessoa, tá? E aí a desilusão de que da espiritualidade dela, porque ela nem sabe, então nem trabalha. Então, vai querer orar? Não vai querer orar. Vai querer meditar? Estudar as escrituras? Não, que nada, irmão. É isso que está acontecendo. Então, qual é o outro sinais que ele fala que a pessoa teve um trauma religioso? Ele disse ódio a si mesmo, baixa autoestima ou autoestima comprometido. Então, a pessoa tem até ódio dela, tá, pessoal? Ódio de si mesmo, tá? Porque às vezes ela é ser humano, né? Ela, ela planejou, ela é perfeccionista, planejou fazer uma coisa, mas ela erra. Então ela começa a ter ódio de si mesma. Nossa, pessoal, é entrando na frequência da culpa, né? Se culpabilizando do que fez, tá, pessoal? E não é para entrar nessa frequência, tá? E isso incentivado por esse meio, esse contexto da matriz religioso. Não é assim, pessoal. A pessoa vai ter que ir despertando para ela perceber aonde não é você ficar apontando o erro, culpando a pessoa. Não faça isso, pessoal. Isso é coisa do ego, isso é coisa religiosa que vocês aprenderam. Aqui você tem que trazer o conhecimento para a pessoa tomar consciência, mas não culpabilizando a pessoa, sempre fazendo com que a pessoa é, se sinta melhor, se aquilo que ela deseja na alma dela. E isso acontece bastante, tá, pessoal? Então, ódio de si mesmo, baixa autoestima, então, vai cair a frequência, tá? Então, autoestima comprometida. Então, se comprometeu totalmente a autoestima da pessoa. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar essas coisas aqui porque eu sei que isso está acontecendo com muita consciência, tá? E estão tudo aí sofrendo, calado, né? Eu te amo, calado. Como que não está sofrendo aí calado aí, pessoal? E precisa falar sobre isso, precisa colocar isso para fora, precisa entender isso.
para que você fique livre, seu espírito fique livre, você cresça espiritualmente. Eu estou aqui para ajudar, mas vai depender de você, tá, pessoal? Estou trazendo esses conhecimentos para vocês tomarem consciência. Então, pessoal, 1 a 60 minutos. Vamos parar aqui, né? Parei aqui na autoestima comprometida. Vamos parar aqui. Tá gostoso, tá, pessoal? Mas é isso. Eu vou gravando assim 60 minutos cada dia, tá? Para vocês devagarzinho ir pegando, tá? O entendimento das coisas que eu tô falando, tá, pessoal? Então, deixa eu marcar aqui, tá? Nós estamos na terceira parte, né? Vou marcar aqui terceira parte. A gente falou a segunda hoje, né? Então, terceira parte. Então, marquei aqui. A gente vai continuar amanhã, tá? Esse estudo, tá, pessoal? Eu quero agradecer, antes de terminar aqui, agradecer a vocês aí que se inscreveram, novos no meu canal, tá? Obrigado, tá, pessoal? Agradecer a vocês aí, pessoal, que estão assiduamente, tá? Assistindo, comentando os meus vídeos, tá? Espero que continue, tá, pessoal? Eu sei que essa jornada da nossa consciência aqui não é fácil, tá? A gente encontra dificuldade, eu tenho minhas dificuldades, você também, mas é isso, a gente vamos nos unir, vamos começar a estudar junto, começar a compartilhar coisas junto, para um ajudar o outro nas nossas dificuldades, tá, pessoal? Que a gente encontra, para a gente ir melhorando energeticamente, fisicamente, espiritualmente, para a gente sobreviver aqui. Porque senão a gente vai findar aqui nessa realidade, tá? E ainda o que? Sem cumprir o nosso propósito de vida. Porque o problema não é findar. O problema não é morrer, tá, pessoal? O problema é você findar sem cumprir a sua obrigação que você veio cumprir. Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!